Olá, meus queridos alunos, forte abraço em todos aqui, professor Nimar de Aquino, para, nesta aula, nós comentarmos as questões de processo penal que eu deixei no grupo do WhatsApp na sexta-feira para vocês resolverem, tá? Nós estamos dentro do projeto Oráculo dos Concursos, que são as nossas questões, e se você chegou aqui de paraquedas e está meio perdido, sem saber do que se trata, veja, se você está se preparando para concurso de tribunais, eu desenvolvi de forma gratuita um projeto Oráculo dos Concursos, em que você recebe as questões no grupo do WhatsApp para resolver em forma de simulados, né? A fim de detectar teus pontos fortes e fracos. Se você tem interesse, entra no grupo pelo link que você encontra na bio do meu Instagram, tá? E se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, você recebe os comentários das questões. Hoje nós vamos comentar as questões de processo penal, beleza? Então vamos lá. Aí, ó, no nosso slide, né? Projeto Oráculo dos Concursos, processo penal, professor Nilmar de Aquino, beleza? Vamos lá, primeira questão diz o seguinte: julgue os itens a seguir no que se refere ao sistema inquisitivo. Pessoal, o primeiro ponto aqui de observação para você é que quando a gente fala de sistemas acusatório e inquisitivo, nós estamos falando de sistemas processuais, tá? Não se trata aqui da fase investigativa, é outra coisa. Nós estamos falando de sistemas processuais, ou seja, dentro da estrutura do processo penal, beleza? Vamos aqui então responder as assertivas inerentes ao sistema inquisitivo. Vem comigo, olha o item 1. O sistema inquisitivo é caracterizado pela concentração de poder nas mãos do julgador, que exerce também a função de acusador. A assertiva, à luz do sistema inquisitivo, ela está correta. Deixa eu ver se eu fico assim. Pronto, você fica tendo aí o acesso ao material e a mim também. Veja, presta atenção que realmente no sistema inquisitivo há uma concentração de atribuições nas mãos do julgador. O julgador no sistema inquisitivo é responsável por acusar, por realizar a instrução processual, ou seja, produzir provas e julgar. Então, tudo é concentrado nas mãos da mesma pessoa, diferentemente do sistema acusatório, em que, obviamente, há uma separação entre acusação e instrução e julgamento, tá? Inclusive, é exatamente devido ao sistema acusatório que a nossa legislação criou ou adotou o chamado juiz das garantias, para evitar que o magistrado que for julgar a ação penal, ele pudesse contaminar com alguns elementos produzidos durante a fase investigatória. Daí, porque dentro daquela perspectiva de respeito aos direitos fundamentais do acusado e também, por que não dizer, da própria vítima, né? O juiz das garantias vai ficar responsável por esse resguardo na fase investigativa. Cuidado, juiz das garantias não preside, obviamente, a fase investigativa. A fase investigativa é presidida pela autoridade policial, né? O inquérito policial é presidido por um delegado de polícia, autoridade policial. O juiz das garantias, apenas dentro das matérias reservadas à jurisdição, vai atuar ali, principalmente garantindo os direitos fundamentais do acusado e da vítima. E na fase da ação penal, na fase processual, obviamente, um outro juiz vai instruir a demanda e também julgá-la. Beleza? Ótimo. Então, volte comigo. Vamos para o inciso 2. No sistema inquisitivo, a confissão do réu é considerada, né, a rainha das provas, correto. Pessoal, outra diferença crucial, né, entre o sistema inquisitivo e o acusatório é esta.
Pela nossa doutrina processual penal, no sistema inquisitivo, a prova-mãe, a prova mais importante era a confissão do acusado. Se ele confessasse o crime, independentemente de outras provas corroborarem com aquela confissão, era o que importava, né? Obviamente que no sistema acusatório não é assim. É o conjunto probatório que vai convencer o julgador sobre a materialidade delitiva e a sua respectiva autoria. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para o inciso 3. O sistema inquisitivo privilegia os debates orais com procedimentos escritos formalizados. Errado, pessoal. Errado. Veja, no sistema inquisitivo, o sistema inquisitivo é um sistema predominantemente escrito, né? Então, é um sistema documental, por isso que a doutrina chama de documental. Veja, os debates orais eram exceções no sistema inquisitivo, tá? Agora, diferentemente do acusatório, em que os debates orais e o contraditório, obviamente, demandam uma essencialidade pelo legislador. Então, no sistema acusatório, os debates orais e o contraditório, ampla defesa, são essenciais. Vem aqui comigo, vamos para a última assertiva, assertiva 4. No sistema inquisitivo, o procedimento é público, pautado pelo princípio do contraditório, e a defesa do réu é atuante. É exatamente o contrário, como eu acabei de lhes dizer. No procedimento inquisitivo, privilegiava-se o segredo, né, de justiça. Era um procedimento menos transparente. Um procedimento transparente, privilegiando o contraditório, ampla defesa, com sua respectiva publicidade, né? Um dos aspectos do contraditório é exatamente a ciência necessária, é o sistema acusatório que é adotado no Brasil. Então, você está vendo aí, através dessa questão, a gente já começou os comentários aqui do nosso simulado, né, do projeto Oráculos Concurso, com uma questão falando de sistemas processuais, que é uma questão que a gente aborda no nosso curso de processo penal, que muita gente salta e aí dança numa questão como essa. Não faça isso. Saiba bem a diferença entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo, até porque essa diferença é a base do novo regramento que foi, obviamente, introduzido na nossa legislação pelo denominado projeto anticrime, né? Então, cuidado, vamos lá, vamos voltar aqui e marcar a nossa assertiva correta. 1 e 2 são as assertivas corretas, a de avião é a nossa resposta, beleza? Então, vamos lá para a segunda questão, meus caros. Segunda questão diz o seguinte: estando o indiciado solto, aqui é o caso do indiciado solto. O inquérito policial, item A, deve ser concluído no prazo de 10 dias. Está errado, né? Porque o prazo de 10 dias ele deve ser observado no caso do indiciado preso. Indiciado preso, tá? Então, cuidado, e não quando ele está solto. Beleza. B de bola. Possui prazo próprio, devendo ser concluído impreterivelmente em 30 dias. Também errado. Por quê? Porque a jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do Supremo, é forte no sentido de que esse prazo aqui ele pode ser prorrogado, tá? Ele pode ser prorrogado, e o Supremo tem, inclusive, uma regra ou um entendimento mais flexível do que do legislador. Enquanto na nossa legislação esse prazo de 30 dias só pode ser prorrogado para que se produza aqui, né, novas provas ou a investigação sobre os fatos novos relevantes, tá, que ainda não puderam ser concluídos no prazo de 30 dias, o Supremo Tribunal tem uma interpretação mais flexível, dizendo que o juiz pode prorrogar esse prazo de 30 dias por quantas vezes fizerem necessárias, havendo justa causa. Beleza?
vem aqui comigo, vamos para o item C de casa. Não pode ser concluído o inquérito policial enquanto não for emitido o respectivo relatório pela autoridade policial, né? O que impossibilita o oferecimento da denúncia. Errado, pessoal. Ora, basta você lembrar que o próprio inquérito policial é um procedimento dispensável. Ora, se o procedimento do inquérito policial é dispensável, é evidente que o relatório da autoridade policial, que é aquela peça do inquérito policial redigida pelo delegado de polícia, que traz o resumo dos acontecimentos mais importantes que ocorreram ali durante a fase investigativa, obviamente não vincula o titular da ação penal, tá? O titular da ação penal, ele pode, obviamente, oferecer a ação trazendo aquela chamada justa causa por outros elementos, né? Por outros elementos de informação, independentemente de ser do inquérito policial. Fechou? Então, vem aqui comigo, vamos para o item D. No item D, diz o seguinte, possui prazo impróprio e não há qualquer limitação temporal à sua conclusão, não se podendo falar em constrangimento ilegal em virtude de demora excessiva em sua tramitação. Tudo errado aqui, né? Obviamente que o prazo do inquérito policial, cuidado, não é que seja um prazo impróprio. Prazo impróprio, para quem não está lembrado, é aquele que não traz repercussão processual, é aquele que não preclui. Então, veja, o prazo do juiz é um prazo impróprio, porque se ele desobedece o prazo para proferir determinada decisão, ele não perde a oportunidade de proferir essa decisão posteriormente. Todavia, o prazo de conclusão do inquérito policial, ainda que o indiciado esteja solto, é um prazo próprio, que deve, via de regra, ser obedecido, ser observado pela autoridade policial, tá? E lembre-se, pelo princípio da duração razoável do processo, que tem assento constitucional, essa razoável duração do processo, ele deve ser observado no âmbito administrativo e judicial. E o Supremo Tribunal Federal diz, obviamente, que uma demora muito excessiva na própria conclusão do inquérito configura, sim, excesso aqui, excessiva, ou a demora excessiva pode configurar um constrangimento ilegal, beleza? Então, errada assertiva. Vamos analisar a última, E de elefante. Deve ser concluído no prazo de 30 dias, podendo esse prazo, quando o fato for de difícil elucidação, ser prorrogado, desde que para a realização de diligências necessárias. Essa aqui, pessoal, veja, o examinador, e a questão é do SEBRASP, perceba, o examinador privilegiou aqui o entendimento legislativo da lei, e é exatamente isso que acontece. Então, deixa eu só sair aqui da frente para você enxergar a assertiva e agora a mim. Veja, realmente, esse inquérito policial, quando o indiciado está solto, deve ser concluído no prazo de 30 dias e pode ser prorrogado, né? Havendo necessidade de realização de diligências necessárias dentro dessas causas ou dessas investigações mais complexas. Imagine você uma investigação sobre lavagem de dinheiro, onde vários documentos precisam ser analisados, onde, inclusive, há necessidade de quebra de sigilo bancário em outros países. Então, realmente, é uma investigação mais demorada, faz sentido haver prorrogação. E, segundo o Supremo, nesse caso, pode haver prorrogação, inclusive sucessivas vezes. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo. Vamos para a questão de número 3. Para continuar, deixa eu aqui tomar uma água. Deixa eu tomar aqui uma água. E aí, voltando aqui, deixa eu te pedir, né, o seguinte: nós estamos com esse projeto Agros Concurso de forma gratuita para todos vocês e eu peço aí que você divulgue esse nosso projeto para os seus amigos, deixa aí o teu like, meus caros, tá? Compartilha o vídeo
ajuda aí o nosso canal tendo essa disponibilidade, beleza? Eu agradeço de coração. Vamos lá, vamos para a terceira questão. Terceira questão, pessoal, diz o seguinte: com relação à ação penal exclusivamente privada, assinale a opção correta. Questão interessante. Item A. Operando-se a morte do ofendido, não é cabível a sucessão processual errada assertiva. Cabe sim sucessão processual na ação penal, pessoal. Não é só lá no processo civil que há sucessão processual. Aqui, no processo penal, também haverá sucessão processual em razão da morte, né? Então, cuidado, porque eu vou especificar para vocês devido à importância do assunto. Vem aqui comigo, deixa eu abrir aqui um comentário, que eu vou colocar aqui o comentário desse item A, e aí, cuidado, é possível, vou colocar aqui o comentário para você anotar e estudar posteriormente. É possível a sucessão processual, é possível a sucessão processual do ofendido, do ofendido em razão de sua morte, de sua morte, ou declaração de ausência, ou declaração de ausência. Cuidado, porque também existe a hipótese de sucessão quando o ofendido é declarado ausente, beleza? E essa sucessão é por quem? É pelo cônjuge, tá? A jurisprudência hoje do STF admite companheiro ou companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então, pela nossa legislação, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Então, voltemos aqui, vamos para o item B. O item B diz o seguinte: o promotor de justiça não tem legitimidade para aditar queixa ou intervir nos atos subsequentes do processo. Errado, esse não aqui torna assertiva errada. Olha, nós estamos falando aqui da ação penal privada subsidiária da pública, né? O titular da ação penal é o Ministério Público. Agora, veja você que ele sendo titular, ainda que tenha sido ajuizada essa queixa crime substitutiva, o titular continua sendo o MP. Então, ele pode, obviamente, aditar a queixa, pode repudiá-la, tá? Ele pode retomar a titularidade da ação penal, e isso é um ponto importante. Deixa eu especificar para vocês. Vem aqui comigo, deixa eu colocar aqui B de bola, que é importante você ver o seguinte, que nesse caso da ação penal privada, subsidiária da pública, o Ministério Público ele não intentou a ação penal pública no prazo legal. Então, a lei confere essa legitimidade subsidiária ao ofendido ou seu representante legal. Porém, veja, cabe ao Ministério Público, cabe ao MP, nesse caso, aditar ou repudiar
queixa, oferecendo denúncia substitutiva, tá? Queixa, oferecendo denúncia substitutiva. Cabe ao MP intervir em todos os termos do processo, em todos os termos do processo. Cabe ainda ao MP fornecer elementos de prova, fornecer elementos de prova, interpor recurso, e há pouco tempo, meus caros, nessa situação em que o MP entender que houve desídia, omissão do querelante, retomar a titularidade da ação. Então, isso é o que vai acontecer com a atuação do MP na ação penal privada subsidiária da pública. Vem aqui comigo para a gente comentar aqui, então o item B também está errado, o item C. O item C diz o seguinte: o direito de ação só pode ser exercido pelo ofendido, não sendo cabível a intervenção de representante legal. Claro que não, né? Então está errado isso aqui. Ó. O direito de ação ele pode ser feito pelo ofendido ou pelo representante legal, pelo seu representante legal, por quem tenha, obviamente, qualidade para representá-lo. Tá? Dedidado, o ajuizamento da queixa-crime não demanda a presença de advogado dotado de capacidade postulatória. Outro erro, né? Outro erro. E cuidado, pessoal. Ora, se o ofendido ele não tem capacidade postulatória, ele não é advogado, obviamente que ele precisa construir um advogado para ajuizar uma ação penal. E veja, essa constituição de advogado para ajuizamento de ação penal exige aqui poderes especiais. Então, ele tem que construir, sim, advogado com poderes especiais para demandar na seara penal. Vem comigo, vamos por último, a pessoa, item E, a pessoa jurídica, pode figurar no polo ativo de queixa-crime. Claro, pessoal. Claro que sim, tá? Pessoa, veja, uma pergunta que se faz em ação penal é sobre a capacidade processual, né? E capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória. Acabamos de falar de capacidade postulatória. Mas em relação à capacidade de ser parte, note, em relação ao polo ativo, pode ser parte, obviamente, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Eventualmente, na maioria dos casos, é um órgão público, que é o MP, né? O Ministério Público. Agora, e no polo passivo também pode ser pessoa natural e pessoa jurídica, excepcionalmente. No polo passivo, é pergunta mais comum, a pessoa jurídica pode ser demandada em situações excepcionais, como ocorre nos crimes ambientais. E no polo ativo, uma pessoa jurídica pode ajuizar a ação? Pode, desde que, obviamente, representada pelas pessoas que os seus respectivos estatutos ou contratos sociais designarem, né? E na falta de designação, pela sua diretoria, pelos seus administradores. Fechou? Vem comigo, vamos avançar para a quarta questão. A quarta questão é uma questão muito interessante. Ela diz assim: deixa eu tomar aqui uma água. Dentro de um navio atracado no Porto de Santos para uma viagem de cruzeiro, um desembargador do estado de Sergipe praticou lesão corporal gravíssima contra um senador da Bahia. Então, veja, eles estavam no navio, numa viagem de cruzeiro, ou seja, de férias, em férias, né? Nada ligado à sua atividade laboral. Um desembargador do estado de Sergipe
praticou lesão corporal gravíssima contra um senador. O motivo do crime estava relacionado a uma discussão que envolvia times de futebol. Pensa nisso, né? Nessa situação hipotética, segundo a jurisprudência atual do STF, o julgamento do desembargador será de competência do STJ, tá? STJ. Ora, todos aqui devem lembrar que competência do Supremo é definida no artigo 102 da Constituição e do STJ no artigo 105. E no artigo 105, mais especificamente no inciso 1, a linha A, você tem a competência originária do STJ para o julgamento de delitos cometidos por algumas autoridades. Na regra, presta atenção nisso, na regra, a competência do STJ, ela só é atraída quando o crime diz respeito à atuação profissional daquela pessoa que tem foro de prerrogativa de função. Então, por exemplo, se um ministro do TCU comete um crime ligado à sua atuação profissional, a competência é do STJ para julgar esse crime. Mas se esse mesmo ministro do TCU ele comete um crime, sei lá, contra a sua esposa, né, agride a sua esposa, a competência é do juízo de primeiro grau, não é do STJ, porque não está o crime relacionado às suas atividades, enquanto ministro do TCU. A única exceção, segundo a jurisprudência do Supremo, diz respeito aos membros do Poder Judiciário, mais especificamente aqui em relação aos desembargadores dos tribunais de justiça, dos TRFs e dos tribunais aí, do caso da Justiça Comum, dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Veja, por que isso? Porque, segundo o Supremo, não tem sentido um desembargador ser julgado por um inferior hierárquico dele. Na estrutura do Poder Judiciário, o desembargador ele é superior hierárquico a um juiz, e isso poderia atrapalhar a imparcialidade e a isenção do julgamento. Para se evitar isso, a competência também é do STJ. Vamos chamar sua atenção para isso? Vem comigo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, atenção para esse ponto, porque esse ponto, daí eu ter selecionado essa questão, é muito perguntado em prova e muita gente erra. Nós temos aqui uma regra. Qual é a regra? A regra é que as autoridades, lá do artigo 105, inciso 1, a linha A, somente são julgadas pelo STJ, somente são julgadas pelo STJ em casos de crimes, em casos de crimes cometidos durante o exercício do cargo, e relacionados às funções desempenhadas. Essa é a jurisprudência do STF em relação à regra. Né? E aí vem a exceção, que é a resposta da nossa questão, tá? Os desembargadores são
julgados pelo STJ, mesmo que o crime não esteja relacionado com suas funções. Com suas funções. Portanto, percebam, o desembargador comete um crime dentro do contexto da violência doméstica e familiar contra sua esposa. Nesse caso, quem é que julga esse delito? É o STJ, devido a essa exceção. Beleza? Vem comigo, vamos avançar para a quinta questão. Quinta questão, pessoal, diz o seguinte: a audiência de custódia deverá ser realizada. Deixa eu ver só se eu marquei. Marquei STJ aqui, né? Quarta questão. Quinta questão diz o seguinte: a audiência de custódia deverá ser realizada em até, vamos lá, em até 48 horas após a transferência do preso, errado, né? B de bola, 24 horas após o relaxamento da prisão, também errado. C de casa, 48 horas após a prisão em flagrante, errado. E D de dado, 24 horas após a prisão em flagrante. D de dado, pessoal, é a nossa resposta, beleza? Cuidado aqui, pessoal, porque realmente, deixa eu ficar aqui para vocês enxergarem a questão. Realmente, o prazo é de 24 horas após a prisão em flagrante, beleza? Cuidado, todavia, que os tribunais superiores, principalmente o Supremo, mas também o STJ, diz que a audiência de custódia ela deve ser realizada em qualquer modalidade de prisão, qualquer uma. Tanto faz a prisão temporária, preventiva, como a prisão definitiva. Tem que haver a audiência de custódia. E esse prazo de 24 horas, ele começa a ser contado a partir da decretação da prisão, da efetivação, melhor dizendo, da efetivação da prisão, independentemente dela ter sido feita, obviamente, fora da secretaria, tá? Então, a partir da efetivação aqui da prisão do acusado, ele começa a correr esse prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia. Fechou? Vem comigo. Vamos avançar aqui para a sexta questão. Vamos para a sexta questão que pergunta sobre a prisão em flagrante. E tem o flagrante ilegal pode ser convertido em prisão preventiva. Bom, essa assertiva aqui, pessoal, foi um pouco polêmica na época dessa prova, eu me lembro bem dessa prova, mas é uma prova de analista judiciário, tá? Feito pelo Sebrasp, mas você tem que entender aqui de forma restritiva ou assertiva. Ele diz assim: o flagrante ilegal pode ser convertido em prisão preventiva. Veja, prisão ilegal deve ser relaxada, pessoal. É isso que diz a nossa legislação. Agora, cuidado, porque ampliando aqui a interpretação, um flagrante ilegal, ele pode ser convertido em preventiva? Tecnicamente não. Deveria haver relaxamento da prisão. Todavia, os tribunais superiores, eles já determinam o seguinte: havendo, obviamente, motivos para a decretação da prisão preventiva, o juiz pode decretá-la, tá? Mas aí seria uma nova decisão sobre a preventiva, obviamente à luz de um requerimento feito por um dos legitimados, né? Ele não pode agir de ofício, mas um dos legitimados pode requerer. Tranquilo? Então, cuidado. Mas desse jeito que foi formulado, a assertiva, de fato, ela é errada. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte: as infrações penais permanentes não admitem prisão em flagrante. É o contrário, né, pessoal? Ora, presta atenção aqui que as infrações penais permanentes são aquelas que a consumação se prolonga ao longo do tempo.
Ora, se é assim, pode haver a prisão em flagrante, né? Dentro, obviamente, da lógica regular comum. Qual é? Prisão em flagrante, ela pode ser feita quando o crime está acontecendo. Então, como a infração aqui penal permanente, ela, a consumação se prolonga ao longo do tempo, enquanto ela estiver ocorrendo, limite-se a prisão em flagrante. Beleza? Então, D de bola, errado. Vamos para o item C. O item C diz o seguinte: a pessoa encontrada logo depois do fato, cuidado, porque esse logo depois aqui denota o chamado flagrante, flagrante ficto, também chamado de presumido, chamado por alguns ainda de assimilado. Veja, a pessoa encontrada logo depois do fato, com objetos que façam presumir ser ela autora da infração, pode ser considerada como situação de flagrância correto, né? Como eu disse para vocês aqui, é o chamado flagrante ficto ou presumido. O caracteriza é isso aqui. A pessoa é encontrada logo depois do fato. Então, não há aqui necessidade de perseguição. Perseguição é por flagrante chamado de impróprio. Não esqueça. Vem aqui comigo. De dado. O autor de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz, tá? E no mesmo dia em que é efetuada a sua prisão, serão comunicados ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à família ou à pessoa indicada pelo flagranteado. Não é no mesmo dia, pessoal. Isso aqui é imediatamente, tá? À luz da nossa Constituição, regra reproduzida pelo CPP, tá? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Beleza? Então, cuidado em relação à assertiva D, que está errada. E, por último, item E, o flagrante após perseguição do autor é legal, desde que não seja efetuado depois de ultrapassadas 24 horas da infração penal. Assertiva errada, né? Reflete um folclore que existe aqui no nosso país, em que só é possível o flagrante, nesse caso, se não decorridas 24 horas do crime. Nada a ver. Independentemente, presta atenção nisso, no flagrante impróprio, o que se exige é que a perseguição ela seja contínua, tá? Não haja, obviamente, quebra nessa perseguição, tá? Agora, se passados alguns dias e a polícia continua perseguindo a pessoa, ela pode ser presa em flagrante, beleza? O que importa aqui é que a perseguição seja permanente. Com isso, terminamos os comentários das questões de processo penal. Peço novamente aqui que você deixe seu like, compartilhe aí o nosso projeto com os teus amigos que também estão estudando para os concursos de tribunais e vamos juntos, meus caros. Vamos juntos até a posse.